alegria, bom dia, paz, bom café. Vamos passar um bom dia como no novo Pentecostes, falando sobre quê? Liberdade. Vamos ver como a doutora Núbia trata a liberdade hoje em Pentecostes. Deus comunicou-se conosco através do Divino Espírito com muito fogo, línguas de fogo. Porém, de nossa parte, nós podemos aceitar com nossa liberdade. E nisto somos livres, liberdade. Podemos dizer sim a Deus ou não a Deus. E Deus comunicando-se, nós podemos dizer isto, aquilo. Nem sei se temos outra liberdade, mas nestas 4 palavras temos sim, não, isto, aquilo. Talvez a doutora vai analisar isto muito melhor para nós. Mas Deus sempre está nos comunicando na sua autocomunicação em todas as coisas. E nós aceitando ou rejeitando. Doutora Núbia, com a sua fé, com a sua sociologia que está baseado na sua fé, como você vai tratar liberdade hoje? Bom dia, bom dia, bom dia. E eu quero começar o dia de hoje contando uma história. Havia 20 camelos e eles estavam atravessando o deserto e pararam num lugar. O cameleiro, o dono dos camelos, parou para estacionou-os, né? Acontece que para esses 20 camelos havia só 19 estacas para serem amarrados. E daí o dono dos camelos ficou perturbado. Como é que ele ia amarrar 20 camelos em 19 estacas? Ele perguntou, procurou o dono do lugar lá onde eles estavam estacionados e perguntou: como é que eu vou fazer? Então o dono falou assim: os camelos são muito estúpidos. Eles pensam que é uma coisa e eles agem como se fosse. Se você fingir que você amarra o 20º, ele vai pensar que ele está amarrado, ele vai se sentir amarrado e vai ficar amarrado. E assim ele fez. O dono dos camelos amarrou os 19, faltou uma estaca para o 20, ele fingiu que amarrou o camelo e o camelo ficou parado lá. E no dia seguinte, ele foi desamarrar os camelos e ficou: agora como é que eu vou fazer? Um vai ficar amarrado, né? Ele voltou para o dono e falou: como é que eu faço? Dono do lugar, como é que eu faço? Os 19 camelos vão ficar desamarrados e o 20º. Ele falou: ele é tão estúpido, finge que você desamarra e ele vai ficar desamarrado. E assim ele fez e o camelo caminhou com os outros. Nós não somos estúpidos, mas muitas vezes nós pensamos que estamos amarrados e não estamos amarrados. Existem muitas cordas que nos amarram. E nós vamos citar uma por uma e vamos estudar essas cordas. A primeira corda que nos amarra são as coisas desagradáveis que aconteceram em nossa vida. Na vida de todo mundo tem coisas desagradáveis que aconteceram. E essas coisas ruins que acontecem, elas acabam a pessoa guardando-as na memória e ficam com elas a vida toda. Isso prejudica a vida da pessoa, a vida no sentido da palavra e a vida espiritual. Então, um exercício que pode ajudar a arrebentar essa corda é o seguinte: na hora que você estiver calmo, você conversa com Deus assim, mais ou menos: ó Deus, aconteceu isso na minha vida, né? Eu sei que o Senhor permitiu, mas foi muito desagradável, eu sofri muito. Isso causou para mim um abalo muito grande. Ontem eu recebi um telefonema de uma amiga muito querida. Ela disse: você não imagina, Núbia, o que eu estou sofrendo, o que eu escutei do meu marido. Eu acho que eu não vou ter a vida de novo.
não vou conseguir viver de novo. Está arrasada. Ela disse, eu quero encontrar com você para contar o que aconteceu. Não faço ideia. Então, às vezes, a pessoa passa por essas coisas, por esses sofrimentos. Então, voltando, na hora de calma, converse com Deus. Ó, Deus, doeu muito. Eu sei que o Senhor que permitiu, mas foi muito duro, duro demais. Eu tenho fé. Eu sei que foi o Senhor que permitiu, e se o Senhor permitiu, foi para o meu bem. E se tiver disposição, coragem, agradeça a Deus o que aconteceu. Sabendo que foi para o seu bem, agradeça. Ó, Deus, eu agradeço. Eu não entendo, mas agradeço. E quem sabe daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai entender melhor. Então, as coisas desagradáveis da nossa vida são cordas que nos amarram, como o camelo estava amarrado. E muitas vezes essas cordas são imaginárias. E se são imaginárias, cabe a nós nos desfazermos delas. Então, esse diálogo com Deus. E quando conseguir agradecer, a gente vai perceber como essas cordas desaparecem. É como se não existissem mais. E a gente se sente livre. Eu gostaria de resumir, na minha maneira, esta bela história dos camelos e coisas desagradáveis com uma palavra, a cruz. A cruz. Cristo Jesus crucificado, inocente, é o culpável. Pelo menos no mundo, segundo nossa religião católica, nós sofremos por causa de nossos pecados. Este é originalmente o que nós fizemos. Pecado causou sofrimento, mas a cruz salvou, adociou sofrimento. Vamos ver desta maneira. Deus é infinito e sempre feliz. Não importa o que nós fazemos, Deus é feliz. E, claro, eu não posso pensar o pensamento de Deus, mas parece-me que Deus mesmo comunicou-se a nós em Jesus Cristo, o Verbo encarnado, para que o coração dele de amor podia sofrer conosco. Já pensou nisto? Nós falamos que este sofrimento é nossa salvação, sofrimento de Cristo Jesus é. Mas para mim, o que me impressiona mais é que Deus veio a nós para sofrer, para viver conosco, para andar conosco. E gosto de pensar em nossos sofrimentos, nós vamos com Jesus. Mas eu sou pouco hipócrita, porque nunca sofri. Eu sou sacerdote e não tenho nada para sofrer. Tudo está dado comigo, tudo gratuitamente, meus estudos, desde saiu do exército anos e anos atrás, só estudava, vivia com boas pessoas e não devo falar sobre sofrimento. Mas, na vida, pessoas sofrem terrivelmente. E eu tento, que nunca sofro, tento pelo menos mostrar a cruz e é alívio dos sofrimentos. Tem comentário como você Então, vai dizem que sofrimento é igual a consentimento. Muitas vezes a pessoa sofre porque ela quer. Mas vamos falar sobre coisas boas do passado que acontecem. Mas, na verdade, a gente vai só começar porque nós já estamos no final do bloco, não é? Desse primeiro bloco. As coisas boas que acontecem também no passado, que aconteceram no passado, são também cordas que nos amarram.
Vamos imaginar que você fez uma viagem belíssima e fez uma viagem com seus irmãos, com seus amigos, e de repente você está fazendo uma outra viagem. E aí você começa a se lembrar daquela viagem passada, como foi maravilhosa, como vocês se divertiram, como vocês se distraíram, e você acaba estragando a viagem presente porque está fazendo uma comparação com a outra. Aquela foi uma, agora é outra. Pode ser que ela não seja tão bela quanto a outra, mas tem que ser aproveitada no momento. Então, o que nós temos que fazer é usar um método que pode ser até meio doloroso, mas despedir das coisas boas que passaram. Se você fez uma viagem maravilhosa, curtiu bastante, já fiz, aproveitei e tal. Agora, se eu tiver de fazer outra viagem, se eu for fazer outra viagem, vai ser outra viagem, sem termos de comparação. Vamos ver mais daqui a pouco. Certo, poucos segundos. No nosso livro Relaxe, Viva Feliz, das edições Loyola, que aparece aí no vídeo, nós temos um capítulo sobre as experiências do passado. Vale a pena você ler, para você ver como se desprender das coisas ruins que aconteceram no passado. Mas vamos agora à nossa meditação. Coloque-se numa posição de conforto, o melhor que você puder. Solte bem o corpo. E você pode variar a maneira de fazer o relaxamento. Temos usado prestar atenção na respiração. E hoje vamos usar outro sentido. Tomar consciência dos sons. Ouça os sons do lugar em que você está. Sons agradáveis. Sons desagradáveis. Sons distantes. Sons próximos. Cada som ouvido conscientemente ajuda a relaxar. Há uma expressão no Oriente que diz: quando você aceita os sons, você está desenvolvendo tapas. É uma expressão, você está exercitando a sua paciência. Ouça os sons, aceite-os. Depois de ter relaxado, vamos lembrar. As lembranças desagradáveis, se nos apegamos a elas, estragam o nosso presente. Passou, passou. Numa conversa com Deus, no momento de calma, diga-lhe: Senhor, nem sempre posso entender as coisas que me acontecem. Por exemplo, lembre-se de um fato desagradável, um fato recente, e diga-lhe: não consigo entender. Mas eu sei que foi o melhor que o Senhor permitiu para mim. Eu tenho fé. E se tiver disposição e coragem, agradeça a Deus por esse fato. Realmente foi bom para mim. Obrigada, Senhor.
Às vezes ficamos apegados a coisas boas do passado. Uma viagem, uma amizade, uma festa. E a colocamos num estojo belo. E quando algo de igual natureza acontece, costumamos comparar. E essa comparação destrói o momento presente, porque nunca é igual. Despeça-se dessas coisas passadas, da festa. Aproveitei o que eu tive que aproveitar, porém passou. De uma amizade, foi bom ter conhecido essa pessoa, porém passou. Foi ótima essa viagem, porém passou. Muitas pessoas não conseguem viver o presente, ou presos à corda do passado, ou presos à corda das coisas boas do passado, ou à corda das coisas ruins do passado. E essas duas cordas nos impedem de ser felizes. São João da Cruz, o doutor místico da igreja, ensina: tanto faz estar amarrado por uma corda grossa como por um fio de cabelo. Está amarrado. Não importa se a coisa é grande ou pequena, está amarrado. Um pássaro amarrado não pode voar. Um pássaro machucado, ferido, também não pode voar. O pássaro que fica agarrado no galho de árvore não consegue também voar. Passou, passou. Agradeça a Deus as coisas desagradáveis, dizendo que você tem fé que Ele permitiu o melhor. E agradeça as coisas boas. Faça a sua oração e abra os olhos. Joias, pensando no que a senhora falou, eu estou pensando no livro que li de Padre Roque Schneider. O título é Cada Dia em Sintonia com Deus. E ele mostra a Virgem Maria que vivia assim. E a senhora falou muito sobre a cruz na minha linguagem, mas tem tantos anos que vivo só na felicidade e alegria que não lembro da cruz. E não tenho medo, mas talvez vai chegar o dia que é o meu dia da cruz. Depende do que Deus quer em sintonia com Ele. Porém, anos atrás, 70 anos atrás, tinha um despertar espiritual e saí da vida maravilhoso como jovem. E entrei na faculdade para ser sacerdote. No começo eu estava tão miserável que queria cometer suicídio, para exagerar muito. Mas jejuava, rezava, ouvi o que os padres jesuítas, diretores, falaram. Tinha tempo para estudar e meditar sobre a Bíblia.
pegar a doutrina eclesial, rezar na capela em frente da Santa Eucaristia e coisas assim, e devagar a alegria começou a chegar e logo depois disto nunca tinha problema mais, nunca. Tenho 80 anos plus 12 mais, e quando a gente chega com 80 anos, pode falar o que quiser. Está livre, porque se falar alguma coisa boa, fala nele, tem muita experiência inteligente. Mas se fala a maneira em que eu falo muito, ele é pouco gagaz, mas tem idade e não importa. Esta é a liberdade de idade. E eu posso dizer também que mais anos que tem, mais alegre estamos. Mais anos que tem, mais alegre estamos. E também mais perto a Deus, a não ser que estou guiando motocicleta. Elas podem ir em qualquer minuto. Mais alegria em contraste com a cruz. Eu vejo assim que na reparação da doutrina de reparação para o coração de Jesus, ele com o seu coração eterno, no sentido que está falando, o que eu faço causou ele ficar feliz na cruz. O que não faço ruindade causou Jesus sofrer. E com ele vivemos na alegria. Nem sei se em 30 segundos pode fechar. Sim, nós então queremos nos libertar das cordas que nos amarram. A corda das coisas boas, as cordas das coisas desagradáveis que aconteceram em nossa vida, aceitando-as e sabendo que Deus permitiu para o nosso bem, e também soltando as cordas das coisas agradáveis que aconteceram, que a comparação delas também nos tira viver bem o momento presente. Reze por nós. Saiba que nós rezamos para você.